Olá, alunos, tudo bem? Mais uma vez com a língua portuguesa. Então, na nossa aula de hoje, daremos continuidade ao assunto que começamos na aula passada. Identificação das características da linguagem e suas manifestações e agora, ao que dizemos, não verbais. Ok? Vamos comigo. Você sabe ao que se refere essa temática? Já tem uma ideia, né? Agora, formada, tenho certeza. E sabe agora como identificar e entender o porquê que é importante a utilização das linguagens não verbais no nosso cotidiano? Você quer saber como se dá essa aplicabilidade no dia a dia? Então, essa é a hora de você se antenar e se atentar à aula de agora, tá bom? Vamos comigo. Entendendo sempre um pouco mais desse contexto. Todo ato comunicativo só se dá pela ação da linguagem. Sabemos isso, mas é sempre bom lembrar. Que podem ser definidas pela linguagem verbal e a linguagem não verbal, basicamente. Tá? Entre outras palavras, essas formas de linguagem, elas são definidas como modalidades, o que dizemos, comunicativas, ok? E isso significa que será necessário sempre para ser estabelecida a comunicação, a existência de emissor e receptor da mensagem, ok? De novo, o emissor é quem faz acontecer a mensagem, parte dele é a mensagem, e aquele que recebe, que dentro do contexto dos elementos da comunicação é denominado emissor e receptor. Estão lembrados dessa aula? Espero que sim. Então, para dar uma recapitulação sobre o que significa a linguagem verbal, é também chamada de linguagem verbalizada. Lembra da palavra verbum que vem do latim? Tá aí. A linguagem verbal é aquela que se expressa por meio de palavras escritas ou faladas, certo? E a linguagem não verbal é tudo aquilo que eu posso utilizar como sinais, signos visuais, gestos, postura, ilustrações, placas, músicas, sons, tudo que eu posso agregar à minha comunicação para que a linguagem, a interação possa ser estabelecida, tá? E só é estabelecida a comunicação se esses sinais, todos esses gestos, tudo isso que eu acabei de dizer que compreende a linguagem não verbal, o emissor consegue se fazer entender pelo receptor. Se não houver interação, a comunicação não foi estabelecida. A linguagem não verbal não funcionou. Certinho? Aí eu vou ter que recorrer a quê? A linguagem verbal. Então, é muito importante que um aluno, neste momento, que estuda esse conteúdo, seja no ensino fundamental, que vê mais a grosso modo essa temática, e agora no ensino médio, que você vê mais detalhado, entenda como é importante a união, o entendimento e a interação dessas duas modalidades de linguagem, a verbal e a não verbal. Certo? Para começar a nossa aula de hoje, é esse o entendimento que você tem que ter. Depois, além dessas formas de modalidade de linguagem, que pode ser utilizada no nosso dia a dia e é utilizada no nosso dia a dia, temos outras duas. E essas aí é que nos ajudam a fazer essa grande salada na nossa comunicação e o que torna gostosa a nossa interação social. É o que chamamos a linguagem mista e a linguagem híbrida. E o que quer dizer isso, professor? Esses dois termos? Então, elas podem, em muitos momentos, se tornar sinônimos, tá? A linguagem híbrida e mista querem dizer a mesma coisa nesse sentido do entendimento do que significa a linguagem que une o verbal e o não verbal ao mesmo tempo, tá? Então, um exemplo de linguagem mista que pode ser encontrado é as charges que a gente sempre vê ilustrando os nossos livros didáticos, muitos dos sites que vocês veem, de
de blogs e outras maneiras de interação mais digitalizadas em que se valem bastante desse tipo de texto. Porque quando se encontra a imagem, há um espaço de texto e cerca a linguagem verbal, acerca da linguagem verbal e da linguagem não verbal juntos, nós podemos brincar com diversos tipos de gêneros textuais. Os mais usuais hoje em dia, no nosso cotidiano, são esses, as tirinhas, as charges, os cartoons, tá? A linguagem HQ, que é muito interessante, entre outros, tá? A foto, quanto o texto contribui, tanto a foto quanto o texto contribuíram significativamente para a compreensão da mensagem. Isso quando a gente agrega as duas em qualquer gênero textual, tá bom? A imagem não verbal e a imagem verbal. Para que fique bem entendido, a comunicação, ela é diferente do que chamamos de linguagem verbal e não verbal. Entenda aqui que eu vou explicar. A comunicação é o processo de troca de informações. Lembra que eu disse há pouco? Se não há um entendimento entre o que se emite e o que se recebe, a comunicação não se prevalece, não se dá, tá? E um dos aspectos que pode interferir nesse processo é o código que é utilizado. E aí é onde entra o entendimento de linguagem que nós estamos vendo, tá? Então, os elementos da comunicação são muito importantes para que a comunicação seja estabelecida, tá? Eles constituem a comunicação. A linguagem não verbal é o que a gente vai se ater em detalhes agora. A outra forma de comunicação, que não é feita nem por sinais e nem pela escrita, é o que nós chamamos de linguagem não verbal. Portanto, entenda, ela basicamente vai lidar com imagens, tá? Esses sinais podem confundir um pouco vocês, porque são os sinais de pontuação ao que eu estou me referindo, tá bom? Nesse caso, o código a ser utilizado é através de símbolos, que vão substituir a palavra escrita, ok? Então, a linguagem não verbal é constituída por gestos, tom de voz, entre outras coisas que nos ajudam a unir o verbal e o não verbal, só que de maneira agora utilizando-se de gestos e principalmente os corporais e os simbólicos, tá? Porque a ausência de palavras, presta atenção nessa frase, a ausência de palavras não significa ausência de texto, certo? Então, um exemplo bem claro. Tom e Jerry, Pantera Cor-de-Rosa, Papaléguas são personagens de desenhos animados, que certamente, assim como eu, que também gosto muito, você provavelmente deve conhecer. Então, mesmo nesses desenhos, esses personagens não falando, certamente você entende a cena que eles constituem lá nos desenhos, né? Então, isso é uma comprovação de que a comunicação não verbal estabelecida por eles, pelos seus idealizadores e animadores, eles têm uma mensagem por trás das ações desses personagens. Então, aqui, reforça a frase que eu falei ainda há pouco. A ausência de palavras não significa ausência de texto, certo? Então, 55% da nossa comunicação é feita de linguagem não verbal. Você sabia disso? O nosso corpo fala. A nossa expressão corporal nos ajuda a estabelecer essa comunicação que temos todos os dias, a todo momento, com o meio social em que nós estamos vivendo. Então, a linguagem do nosso corpo, ela nos ajuda a estabelecer aquilo que muitas vezes a gente não diz, tá? Então, essa é uma das manifestações que deve ser muito bem entendida por todos nós, bons falantes e usuários do nosso idioma, da nossa língua. Por exemplo, se uma pessoa está dirigindo e vê um sinal vermelho, qual é a reação que ela deve fazer? Deve ter? Parar o veículo? Então, a nossa reação corporal, ela vem depois de uma outra interação de linguagem, que muitas vezes é não verbal, como é o caso do sinal. Deu para você entender? Então, a comunicação, ela é feita também através da linguagem não verbal, como a gente já disse no decorrer dessa aula.
Ao contrário do que muitos pensam, a linguagem verbal, não verbal, é utilizada constantemente na vida da gente, né? Na vida do cidadão, falante. Um exemplo disso é através dos sinais de trânsito, como eu acabei de exemplificar. Os gestos e a expressão corporal também são classificados como uma linguagem não verbal, o que também disse há pouco. Outro exemplo, quando um pai diz de forma áspera, dura, né, gritando ou com uma expressão agressiva que ama o seu filho, será que ele, o filho, interpretará assim? Então veja, a nossa maneira de expressar o que sentimos quando verbalizamos ajuda a confirmar o discurso. Deu para entender? Então, sempre a gente vai estar agregando os nossos gestos, as nossas expressões faciais ao que a gente diz, o que a gente verbaliza. Por isso que a linguagem verbal e não verbal está sempre junto da linguagem verbal, tá? Então, muitas vezes considerado uma reação involuntária do indivíduo, as linguagens não verbais, elas podem trabalhar a favor ou contra o que o ser humano está querendo expressar. Cuidado com isso. Lembra, o corpo fala, ok? Então, os principais tipos de linguagem, para você não esquecer. A verbal, que vimos na aula passada, a não verbal, que estamos vendo aqui, a linguagem mista, que não podemos dissociar, e o que nós estamos vendo atualmente, que é a linguagem digital, é aquela que é feita para amenizar e transmitir as informações pelos meios eletrônicos. Tentem ver algo sobre isso também para agregar mais valores a esse conhecimento. Tá certo? Então, para não esquecer, normalmente se dá como a linguagem não verbal? Linguagem corporal, expressões faciais, posturas e comunicação através dos símbolos gráficos e sonoros. Exemplo, sinais de trânsito, faixas de pedestres, placas, identificação, entre outras coisas. Fácil de entender, não é? Então, vamos exercitar agora. Temos aqui a famosa Mafalda, terror de muitos alunos, e aqui ela tem um papo com a sua amiga. E, segundo a tirinha acima, é incorreto afirmar. Temos 5 alternativas, você leia aí o que se refere à tirinha, e eu trago para vocês o seguinte: somente a Suzanita que utiliza a linguagem não verbal quando ela levanta o dedo. Então, olha aí a expressão do corpo tendo significado nessa tirinha, tá? Dos emojis, também, que a gente viu na aula passada, completam a linguagem verbal e as expressões da mensagem através da união entre o que é verbal e não verbal. Então, ficamos por aqui. Acessem a plataforma, sempre revejam as aulas, tá? Anotem as dúvidas, façam os exercícios e sempre entendam que a linguagem verbal e a linguagem não verbal ajudam você a se expressar todos os dias, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.